Saudações a todos os companheiros de terra. Eu sou Francisco Alexandre, discípulo do profeta Cacó Filipe. Eu venho aqui falar com vocês do tema que diz respeito às igrejas foram além daquilo que está escrito. Você vê? As igrejas hoje ultrapassaram, estão caminhando fora daquilo que Deus escreveu, daquilo que Deus quer que as pessoas façam. O povo tem que perceber que para se guiar nesta terra, você precisa seguir as coisas como Deus mesmo tem traçado. Se forem a perceber, Deus não envia um profeta na terra para vir repetir aquilo que a Bíblia já dizia. Você vê? Mas Deus envia um profeta na terra para vir dizer à humanidade aquilo que a humanidade não sabia. Então, hoje, por exemplo, a humanidade está sendo guiada para o inferno porque segue pessoas que trazem a repetição daquilo que está escrito. Enquanto quando manda-se um profeta, ele deve trazer uma mensagem nova, não aquilo que está escrito. Então, a humanidade hoje está caminhando longe daquilo que está escrito. Onde é que está escrito na Bíblia que Deus iria enviar homens para repetir aquilo que está escrito? Você vê? Em parte nenhuma você vai encontrar isto. Onde é que está escrito na Bíblia que Deus iria enviar o Norocutana para repetir os milagres que Jesus fazia na Bíblia? Onde é que está escrito que viriam profetas para repetir milagres que já foram feitos? Em parte nenhuma. Então, a humanidade hoje está caminhando no erro por seguir coisas que não foram escritas. E quando Paulo escreveu em 1 Coríntios 4:6, ele diz o seguinte: em mim vocês devem aprender a não ir além daquilo que está escrito. Você vê? Paulo diz que ele mesmo serviu de exemplo para que a humanidade do seu tempo aprendessem com ele a não ir além daquilo que está escrito. E o que Paulo pregava? Paulo pregava na sua geração que a mulher não deveria pregar. Você vê? E se você for a ver na Bíblia, Paulo foi o único que disse que a mulher subir no altar é um pecado. Jesus não disse isso. Por mais que nós não vimos mulher sacerdote no ministério antes de Jesus Cristo, mas nenhum profeta havia dito que mulher pregar na igreja é o pecado. Mas o apóstolo Paulo, quando vem com sua mensagem, ele deixa claro que a mulher pregar é um pecado. Então, naquele tempo, ninguém devia ir além daquilo que estava escrito. E o que estava escrito, a mulher não podia pregar. Se uma mulher subisse no altar, no púlpito para pregar, então essa mulher estava indo além daquilo que está escrito. Você vê? E hoje em dia, Cristo prometeu em Mateus 23:34 que enviaria profetas. E nós sabemos que a palavra profeta é Nabi, que significa um porta-voz. E um porta-voz, amigos, não traz coisas antigas. Um porta-voz traz novidade, traz coisa nova. E se você for a ver hoje, Cacó Filipe é o único profeta que está a pregar uma novidade. Você vê? O evangelho quer dizer boas novas, não um curso de história. Os evangélicos hoje estão fazendo curso de história, ensinando ao povo curso de história. Enquanto que o evangelho não é isto, são boas novas. Quem é que hoje prega uma boa nova? É o profeta Cacó Filipe. O único profeta que diz à humanidade hoje o que é pecado, o que não é pecado. Por que ver novelas é pecado? Por que ter mais de uma mulher é pecado? Tudo isto ele vai revelar no seu livro Profeta Cacó Filipe Oficial. Então eu passo aqui num breve vídeo para informar a vocês que quando a Bíblia diz não ir além, é para não ultrapassarmos. Você tem que perguntar ao seu pastor. Quando ele diz, por exemplo, que está aqui na vigia de oração, está num encontro com outros líderes, você tem que lhe perguntar onde é que está escrito na Bíblia que Jesus ia num encontro com os fariseus. Onde é que está escrito na Bíblia que Jesus Cristo encontrava-se com os saduceus lá para traçarem como que vamos lavar as mãos, o coronavírus chegou? Onde é que está escrito isso? O povo hoje não pergunta isso. Ah, não, é que são líderes religiosos, eles se encontram para combinar o quê? Porque se você é batizado na católica, você não pode tomar Santa Ceia no sétimo dia. Se você é batizado no sétimo dia, você não pode tomar Santa Ceia nos batistas. Então, por que eles se encontram naquele grupo, chamam de encontros de líderes mundiais, liberdade religiosa? Onde é que eles encontram aquilo na Bíblia? Onde é que está escrito? Então, se você não perguntar a eles onde é que está escrito, esses senhores, o Norocutana, vão te levar para o inferno. Porque eles não foram enviados e em parte nenhuma da Bíblia é dito que eles irão fazer isso que eles estão a fazer agora. Então, eu chamo a vocês sabedoria. Busquem ver que o único profeta hoje que está fazendo algo escrito é Cacó Filipe. A Bíblia fala de seu ministério, em Mateus 25:6, Apocalipse 12:14, profetizavam a vida de Cacó Filipe. Vinha fazer o quê? Vinha vender seu livro? Não. Vinha ganhar dinheiro? Não. Vinha construir mansões ou vinha construir igrejas qualitativas? Não. O mensageiro de Mateus 25:6, ele vem para acordar as virgens católicas, virgens barnamistas, virgens de todas as igrejas devem acordar e sair, segundo Apocalipse 12:14, para se encontrar com o noivo. Então, hoje, o único profeta que está cumprindo uma profecia, que está fazendo uma coisa escrita na Bíblia, é o profeta Cacó Filipe.
Desafio a vocês todos que estão vendo esse vídeo, que baixem o livro Profeta Cacó Filipe, leiam e prestem atenção na mensagem desse profeta. Porque é esta mensagem que será como o julgamento final, no dia do trono branco. O livro que será aberto para a nossa geração é o livro do Profeta Cacó Filipe. Então o vídeo vai parar por aqui. Até o próximo vídeo.